Este programa tem o apoio do Continente. As novas refeições funcionais da Cozinha Continente funcionam para todos. Feitas de raiz por chefes e nutricionistas com ingredientes frescos, estas refeições são práticas e saborosas e trazem benefícios concretos para o seu bem-estar. Se a vida passa a comer, então passemos a comer melhor. Continente. É de toda a gente. E já cá tenho comigo a Mariana Chaves para a edição extra semanal do Aprender a Comer, onde respondemos a dúvidas dos nossos ouvintes. Olá, Mariana. Olá, Nelson. Hoje vamos tentar responder a uma pergunta da ouvinte Maria Ana, e que vai um bocadinho contra a maré. Houve lá esta pergunta, que eu próprio fiquei aqui um bocadinho, mas é que toda a gente quer perder peso, não é? Mas a Mariana quer ganhar peso. A pergunta que ela enviou para o teu e-mail, marianachaves@observador.pt, foi a seguinte: gostaria de saber quais as dicas e a melhor forma para conseguir ganhar peso de forma saudável através da alimentação. Mariana, como é que isto se faz sem cair na tentação de comer tudo o que nos apetece ou o que nos aparece à frente, não é? É verdade. Como é que se ganha peso sem engordar? Que parece uma expressão contraditória, mas que não é. E ainda bem que ela faz essa pergunta, porque para ganhar peso de forma saudável, que eu sei que é desafiante, porque normalmente há uma tendência genética para se ser magro, e em regra essas pessoas até comem mais do que as outras e sentem de alguma forma que deveriam aumentar de peso. Agora, há aqui pontos essenciais, que o objetivo não deve ser aumentar o número da balança, ou seja, o número absoluto do peso. Isso não pode ser um objetivo real, porque isso não quer dizer nada. Dentro do peso total do nosso corpo, nós temos o peso dos nossos músculos, da gordura, dos ossos, da água, portanto, dos órgãos também, obviamente, mas daí ninguém muda nada. Mas, portanto, quando se fala em aumentar de peso de forma saudável, hoje em dia sabemos que o mais importante é ganhar massa muscular. Portanto, se estamos focados em um número absoluto aumentar simplesmente, não conseguimos perceber o que é que levou a esse aumento. Por isso, se nós aumentarmos a massa muscular, já sabemos hoje em dia que, em termos de perspectiva no futuro, quando envelhecemos, é aquilo que nos dá mais saúde, ou seja, é quase como se fosse a almofada nas quedas para prevenir a fratura óssea, é a nossa fonte de energia, é aquilo que nos dá mais vitalidade. Já sabemos que o exercício físico, por exemplo, está na redução de risco de doenças neurológicas, de demência, de Alzheimer. Portanto, nós sabemos que é muito importante, quando pensamos a longo prazo na nossa saúde, que aumentar peso deve ser focado em aumentar a massa muscular. Mas então, Mariana, qual é que dirias que é o primeiro passo? O primeiro passo será perceber em que fase da vida a pessoa está, porque neste caso, por exemplo, a Mariana não partilhou comigo que idade tinha, e isso é um ponto importante, porque, por exemplo, a partir dos 40 anos nós começamos a perder a capacidade de aumentar a nossa massa muscular como fazíamos no passado, e portanto temos aí uma agravante que implica às vezes umas medidas adicionais se nós queremos realmente aumentar a massa muscular contra esse fator genético, essa tendência já da própria pessoa. Portanto, eu dizia isto porque, se calhar, aumentar de peso aos 30 será diferente de aumentar de peso aos 40 ou aos 50, em que 40 e 50 realmente o reforço muscular é importantíssimo e o treino de força. Por isso é que a ouvinte perguntava-nos em termos alimentares, não era o que nós podemos fazer, mas nós não podemos separar as duas coisas, porque eu não consigo aumentar massa muscular só porque eu como de determinada maneira. Eu posso potenciar o aumento da massa muscular comendo de determinada maneira, mas ao mesmo tempo fazendo um tipo de exercício específico, que é treino de força e musculação, que há PTs especializados exatamente nessa área, é que nos vão orientar para chegarmos a bom porto, porque só com uma vertente não conseguimos chegar a este objetivo que ela nos fala. Ela estava particularmente interessada, de facto, na parte da alimentação. Já percebemos que isso não se faz só com a boca, digamos, mas nesse ponto específico na alimentação, o que é que tem de mudar? Olha, muitas vezes estas pessoas têm que pensar que têm que reestruturar o número de vezes que comem ao dia. Exatamente porque... Comer mais vezes? Okay. Sim, mais vezes. 4 a 6 por dia. Claro que eu não sei o ponto de partida, não é? Mas mais vezes ao dia, porque na verdade aumentar em grande quantidade numa só refeição não só vai trazer consequências de cansaço, afinal, em termos metabólicos não faz sentido, porque aumentamos muito os picos dos açúcares, porque é quase impossível numa só refeição. Portanto, aumentar o número de refeições. Muito importante pensarmos que
se facilitarmos a mastigação, ou seja, se são pessoas que se cansam facilmente a comer, se calhar faz sentido pensarmos em batidos, em purés de leguminosas, que são uma refeição que de repente é muito mais densa nutricionalmente. Eu consigo pôr muita coisa dentro de um batido. Consigo pôr manteiga de frutos secos, pôr fruta, pôr cereais, pôr sementes batidas, consigo pôr um leite enriquecido em proteína, consigo pôr muita coisa. Num puré de leguminosas também consigo comer muito mais grão do que se comesse só o grão cozido, não é? Molhos cremosos também, por exemplo, fazer um molho branco fingido à base de caju ajuda bastante, é muito mais denso do que fazer só um molho branco típico de farinha, manteiga e leite. Carne picada que não precisa de tanta mastigação, portanto há aqui este segundo ponto de facilitar a mastigação para aumentar a ingestão na refeição em si. E depois, mais calorias com inteligência, portanto... Isso, mais calorias com inteligência. Como é que isso se faz? Olha, Nelson, traduzido para miúdos não é comermos batatas fritas e bolos, é usarmos os alimentos que também têm grande densidade, ou seja, por dose têm muita energia, mas que nos fazem bem. Por exemplo, ter a certeza que comemos a quantidade de azeite necessária. Fizemos um programa sobre alimentação mediterrânica, dieta mediterrânica, em que o estudo foi feito com 4 colheres de sopa de azeite. Por que não começar com isso? Ora bem, deixa-me tentar cumprir as 4 colheres de sopa de azeite por dia. Introduzir azeitonas, uma coisa tão portuguesa, abacate, contar a quantidade de frutos secos em gramas que fazemos, no mínimo 30 gramas, mas se calhar tem que ser mais. Usar a manteiga de frutos secos, que permite-nos comer mais quantidade sem grande esforço, sem mastigarmos tanto. Esquecermos os iogurtes magros, se calhar, não faz sentido nenhum neste caso. Até porque... imagina, se formos comer um prato com muita quantidade de arroz, eu vou acabar por ter um pico glicémico muito alto. Então interessa-me aumentar a quantidade de gordura e de proteína dessa refeição para não ter esse pico tão alto. Por isso faz-me todo o sentido que nessa refeição em questão eu ponha mais gordura. Mais azeite, mais azeitonas, mais abacate, mais frutos secos e mais proteína. Ou seja, se calhar a quantidade do peixe ou da carne tem que ser maior, mas a quantidade das leguminosas também tem que ser maior. Aí eu já não estou tão preocupada com a quantidade quando se trata de leguminosas como estou quando se trata de arroz. Claro. Porque eu consigo ter proteína e fibra na dita leguminosa. E é possível colocarmos aqui proteína em todas as refeições? Isso é mandatório, porque se eu quero aumentar músculo, eu sei que as necessidades diárias de proteína são altas. Normalmente a evidência mostra no mínimo 1,5 gramas de proteína por quilo de peso, mas muita gente acima dos 40 anos precisa de valores mais elevados, nunca ultrapassando os 2 gramas de proteína por quilo de peso, mas isto já vai dar, claro que vai depender do peso da pessoa, não é? Uma pessoa se tem 100 quilos, 1,5 gramas já será os 150 gramas. É muita quantidade. Quando dizemos que um ovo tem 6 gramas de proteína e um queijo fresco 6 gramas, quando pensamos que queremos 150 no nosso dia, é muita proteína. Mas, portanto, a maneira mais lógica é, se vou fazer 4 refeições ou 5 ou 6 refeições, tenho que garantir que há proteína, seja vegetal ou animal. Não temos que pensar só em ovos, carne e peixe. Também temos que pensar nos termossos, nos iogurtes, nos queijos, termossos e outros, não é? As ervilhas, o feijão, o grão, o hummus, o edamame, o leite, com mais proteína, atenção, porque algumas opções de bebidas alternativas ao leite não têm proteína, umas sim, outras não. E, portanto, essa questão de ter a proteína, seja no pequeno almoço, nos lanches, no almoço, no jantar, é muito importante. Já percebemos que essa ingestão de proteína é importante, mas isso sempre aliado a esse exercício físico, em particular ao treino de força. É isso, exatamente. E procurar uma pessoa especializada, pelo menos para dar umas orientações, porque não se faz milagres sem esse treino. Claro. E há erros a evitar, Mariana? Olha, há principalmente o saltar as refeições, mesmo sem fome. Eu sei que nas pessoas que têm tendência para perder peso ou não conseguem aumentar de peso, em regra elas ficam saciadas com muita facilidade, não se importam de não comer, e temos que ser consistentes, como em tudo na alimentação. Portanto, é a consistência dos vários dias a repetir aquele número de refeições, com aquele número de calorias, quantidade de proteína, sempre todos os dias é que se consegue esses benefícios, e não exagerar nos doces, aumentar a quantidade do arroz e da massa sem modificar nada da nossa alimentação, só nos vai fazer aumentar a gordura, que não é o objetivo. Aumentar os doces, os açúcares e as batatas fritas só nos vai trazer, não é só o aumento de gordura, também tem outros prejuízos para a nossa saúde. Não é esse o objetivo quando se quer aumentar de peso sem engordar. Ainda assim, eu acho que há pessoas que podem comer bem e ainda assim conseguir não engordar.
Pois, sim, sem dúvida. E claro que eu digo aqui consistência, e era importante uma estratégia, não é? Nós não conseguimos ter a esperança de obter resultados sem ter uma estratégia que estamos a seguir. Não é um dia como mais, no outro como menos e agora não aconteceu nada. Pois claro, é preciso alguém, se calhar, sentar-se com essa pessoa, um nutricionista, para fazer um plano individualizado. Até perceber, porque já percebemos que isto também tem muito a ver com a idade, a altura da vida da própria pessoa. Ou seja, em conclusão, o peso da balança não é tudo, porque há pessoas que querem ganhar peso sem engordar, que é o caso da nossa ouvinte. Exatamente, todos deveríamos pensar nisso, pelo menos nunca pensar em engordar, é aumentar de peso, sim senhor, aumentar de massa muscular, faz todo o sentido. Muito bem, está feito mais um Aprender a Comer com a nutricionista Mariana Chaves. Esta é a edição extra semanal em que respondemos a perguntas de ouvintes. Respondemos aqui a uma dúvida da Maria Ana, ela que quer ganhar peso sem engordar. Pode ser pode gerar confusão, mas percebemos neste programa que não, tem tudo a ver com alimentação saudável e exercício físico. Envie as suas dúvidas para marianachaves@observador.pt. Uma vez por semana respondemos aqui com a ajuda da nutricionista Mariana Chaves. Um abraço, Mariana. Tchau, tchau. Adeus, obrigada, Nelson. Este programa tem o apoio do Continente. As novas refeições funcionais da Cozinha Continente funcionam para todos. Feitas de raiz por chefes e nutricionistas com ingredientes frescos, estas refeições são práticas e saborosas e trazem benefícios concretos para o seu bem-estar. Se a vida passa a comer, então passemos a comer melhor. Continente. É de toda a gente.